Senhor, obrigado, Pai, por esse dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dar a dádiva da vida. Obrigado, Senhor, por sua graça e misericórdia, seu favor, que é liberado sobre nós todos os dias, Senhor. Por nos permitir levantar da cama, pelo sustento que o Senhor nos dá a cada dia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui em sua casa para aprendermos mais da sua palavra, Senhor. Pedimos que o seu Espírito Santo que já está aqui venha tocar em nossos corações, iluminar nossas mentes, e que a sua palavra, Senhor, venha encontrar os nossos corações como uma boa terra, a terra onde recebe sua palavra como uma boa semente que cresce e que gera frutos, Senhor. Frutos de arrependimento, frutos de um bom testemunho de quem é o Senhor, nosso Deus, Pai. Passa.
irmãos, amém? Nós glorificamos a Deus, já adentramos ao templo, já louvamos ao Senhor através da música. Agora é o momento de estudar a palavra de Deus e dando sequência aos nossos estudos, que nós começamos no Sermão da Montanha, do Mateus 5, e hoje nós caminhamos, já estamos no capítulo 7 de Mateus. A partir do capítulo 7 de Mateus, e dando sequência aos nossos estudos, nós viemos estudando anteriormente, e os ensinamentos de Jesus que continuam, e nós vamos nessa manhã também aprimorar o nosso conhecimento através dos ensinamentos que está para acontecer agora através do nosso amado Caleb, que é o nosso professor de hoje, que Deus escolheu para estar aqui ministrando essa palavra aos nossos corações. Então, Mateus capítulo 7 é o nosso texto de hoje, um texto de contexto de uma, vamos começar do 7 até 12. Diz assim a palavra do Senhor: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, quanto medidas com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque tem tu suargueiro no teu olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. E como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Partindo para os seis, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, voltando-se vos dilacerem. Jesus incita a orar: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ao que lhe pedirem, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei dos profetas. Amém. Pai Santo, bendito Deus, nós te louvamos, bendizemos ao Senhor, colocamos mais esse dia diante do Senhor, que é o nosso Deus, que nos direciona, que nos controla, que nos dirige, que nos orienta. É o Deus da vida, é o Deus que tem nos sustentado em todas as nossas fraquezas. Entregamos tudo nas tuas mãos, na tua direção, Senhor. Sabemos só o Senhor pode fazer algo por nossas vidas, nos dar saúde, paz, alegria. Deus nos ensinar aquilo que nós precisamos. Pai, entregamos essa manhã, essa escola dominical, em tuas mãos, que ela seja dirigida pelo teu Espírito Santo, Pai, que venha trazer sabedoria para nossas vidas, para nossas almas, o alimento espiritual que nós precisamos para nos fortalecer, para crescermos, Pai, na tua graça, no conhecimento do Senhor, Pai. Entregamos todo esse tempo, esse momento, esse dia, Senhor,
Nossa noite nós teremos um culto aqui também, de louvor e adoração ao Senhor, que já esteja tudo na direção do Teu Espírito, Pai. Entregamos todo o nosso dia nas Tuas mãos, o guardar do Senhor sobre nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares, todos aqueles que pertencem ao Senhor, Pai. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, com toda gratidão, em nome de Jesus. Amém. Um avisozinho, o pastor, ele precisou de dar uma palestra na terceira igreja e mandou avisar que ele está ausente nessa manhã, mas logo mais estará aqui. Amém. Bom dia a todos. A paz do Senhor. Amém. Amém. Como o presbítero disse aqui, vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Nós vamos em Mateus capítulo 7, a partir aí do verso 1. A gente vai dar continuidade, né? A gente começou lá do início com Mateus, no presbítero Elton, depois o Júlio, e agora a gente vai caminhar aí. E a gente vai estar tratando, né, no capítulo 7 aí, sobre alguns pontos importantes para a nossa caminhada como cristão, como discípulos do Senhor, principalmente sobre os nossos relacionamentos, né? Confesso que é um tema gostoso de trabalhar, de estudar, mas é um tema que muitas pessoas interpretam de forma errada esse tema, né? Até mesmo, esse aqui é uma das passagens que as pessoas mais gostam de falar, que as pessoas mais gostam de dizer. Pessoas cristãs, não cristãs, principalmente, olha, não julga não, para você não ser julgado. Não me julga não, porque você vai ser julgado. E da mesma forma que você está me julgando, você vai ser julgado, da mesma medida. E a gente precisa entender algumas coisas aqui em relação a essa passagem, tá? A gente poderia ler de novo, né? Lá diz assim, no verso 1: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Onde nós estamos aqui? No Sermão do Monte. Nos capítulos 5 e 6, Jesus tratou da vida interior do discípulo. Ali ele falou sobre as bem-aventuranças, sobre sal, sobre luz, sobre a justiça que excede as do fariseu, oração, jejum, tesouro no céu e até sobre ansiedade. Até aqui Jesus tratou tudo isso aí. Agora no capítulo 7 o foco se volta para os relacionamentos entre os discípulos, encaminhando aí o sermão à sua conclusão. Então agora aqui no capítulo 7 ele vai trazer um foco mais para os relacionamentos entre os discípulos. E aqui a gente tem grandes ensinamentos. A gente do verso 1 ao 6 nós vemos como tratamos o próximo. Do verso 7 ao 11 nós vemos como nos relacionamos com Deus. E o verso 12 ali é o princípio, né, que unifica tudo o que nós vamos falar aqui nessa manhã. E uma pergunta para nós introduzirmos aqui:
Por que será que Jesus, ao falar sobre os relacionamentos no reino, ele começa justamente pelo tema do julgamento? Porque Jesus, quando ele vai começar a falar sobre relacionamento entre os discípulos, ele vai começar a falar sobre o relacionamento entre os irmãos, ele começa falando sobre um julgamento. O que vocês acham? Por que vocês acham que Jesus ele começa nesse tema aí, para tratar sobre relacionamento? Quem poderia me responder? Quantas pessoas poderiam aqui me responder, me falar? Por quê? Quando a gente analisa assim todo o contexto, né? Por que Jesus ele começa ali tratando sobre o julgamento? Seria porque é do ser humano julgar as pessoas, julgar o outro a todo momento, a todo tempo, sem olhar para si próprio? Sim, também. O ser humano julgar, né, as pessoas sem olhar para si próprio, né? É algo que parece que é natural, né, do ser humano, né? Mas o que vocês acham? Eu acho que a questão da lei também é muito bíblica. A lei se usava para fazer certo, errado, mas todo momento. Sim, ótimo, também. Mais alguém? Falando aí sobre a responsabilidade pessoal, cada um cuidar de sua vida espiritual. Ótimo. Quando a gente para e analisa, né, o contexto, desde antes, né, do que Jesus falou, ele já nos ensina que a nossa justiça ela tem que exceder dos fariseus. E se tinha um pessoal que julgava os outros sem olhar para si mesmo, eram os fariseus. Da forma como até ele falou, utilizando a lei como um microscópio para causar ou procurar qualquer pecado na vida do outro, sem olhar para si mesmo, sem analisar a si mesmo. E era algo comum ali. E aí Jesus, ele, para tratar sobre o relacionamento, ele já começa abordando esse tema: julgamento. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Aqui está um dos textos mais distorcidos de toda a Bíblia, foi o que eu falei no começo, citado frequentemente para silenciar qualquer avaliação moral ou espiritual. E é fundamental a gente começar pelo que Jesus não está proibindo. Quando Jesus fala que não julgar para não ser julgados, o que Jesus está proibindo aqui, nesse contexto? Será que Jesus está proibindo eu julgar o pecado? Ele está proibindo julgar o pecado? Será que eu tenho que me silenciar para o pecado? Primeira coisa que a gente tem que entender: o que Jesus não está proibindo aqui? Jesus não está proibindo aqui um julgamento judicial, por exemplo. Tribunais são instituídos por Deus. Romanos capítulo 13. Jesus está proibindo aqui um julgamento judicial? Não. Quem errou, quem cometeu crime, deve ser julgado, deve pagar pelos seus atos. Jesus não está proibindo aqui o discernimento espiritual, porque até no próprio verso 6, se você está com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver, ele exige que identificamos cães e porcos. Olha no verso 6 aí para você ver. Não dê aos cães o que é santo, nem lanceis entre os porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés e voltando-vos dilacerem. Então, será que Jesus está proibindo aqui eu ter um discernimento espiritual para identificar pessoas, né, que
menosprezam o Evangelho, que tratam o Evangelho como carniça. Não. Lá em Apocalipse, quando a gente estudou aqui sobre as cartas do Senhor Jesus às igrejas da Ásia Menor, lá nós vimos uma carta enviada à igreja, na qual Jesus até elogia ela, por ela identificar falsos profetas e não deixar falsos profetas subir no altar para pregar para a igreja. Então, será que Jesus está proibindo eu identificar falsos profetas, ter um discernimento espiritual, de olhar assim e falar, olha, o que essa pessoa está fazendo, ou o que essa pessoa está falando, não é do Senhor? Claro que não. Claro que não. Jesus também não está proibindo aqui a disciplina eclesiástica. Mateus 18, 15 ao 17. Eu queria que até jogasse ali no telão. Mateus 18. Que ordena confrontar o irmão em pecado. Será que Jesus então aqui ele está proibindo a disciplina eclesiástica? Também não. Se teu irmão pecar contra ti, vai aquilo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça até aí. Então aqui Jesus não está proibindo a disciplina eclesiástica. Jesus aqui não está proibindo de nós resolvermos os nossos problemas. Se alguém tem algo contra mim, se eu tenho algo contra a pessoa, eu chegar e conversar. Não. Olha, irmão, você fez isso comigo, aconteceu isso, eu estou me sentindo dessa forma. Você não entende, olha, então nós vamos ter que chamar mais pessoas, a gente precisa alinhar, a gente está proibindo isso? Não está proibindo isso. E Jesus também não está proibindo a avaliação de mestres e doutrinas, foi o que eu acabei de dizer. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Então também de forma nenhuma Jesus está proibindo aqui nós avaliarmos os nossos líderes e os profetas através da palavra, através da sua vida. E o que Jesus então está proibindo aqui? Quando a gente pega a palavra no original, no grego, crínio, carrega o sentido de condenar precipitadamente, censurar com espírito cruel, julgar com hipocrisia. E quando a gente analisa essas questões, tem uma figura assim típica disso: o fariseu. Como a gente até detalhou aqui, que ele usava a lei como um microscópio para examinar os pecados alheios, enquanto ignorava os seus próprios. Então aqui a gente precisa entender que é o fato de condenar de forma precipitada, censurar com espírito cruel e julgar com hipocrisia, ou até mesmo com o sentimento de diminuir o outro para você mesmo crescer. Por quê? Isso alimenta o meu orgulho, o meu ego. Nossa, diminuir alguém é bom para o meu ego. Julgar a pessoa com hipocrisia, sem olhar os meus, é bom para o meu ego. É bom até para esconder o meu próprio pecado. Então é nesse sentido que Jesus está falando aqui. O que ele está proibindo? Tipo de julgamento proibido. O precipitado que julga sem conhecer os fatos completos. Nossa, a gente é mestre nisso. Nós somos mestres nisso. Muitas vezes julgar sem entender os fatos completos. Vimos ou escutamos alguma coisa. Nossa, aquele irmão, não, rapaz, não, aquela, que é isso, hein, aqui? Estou escandalizado, fala assim ainda. Estou escandalizado com o irmão. E condena. E de forma severa, ainda condena sem misericórdia. Você já parou para pensar se Jesus nos condenasse? E sem misericórdia ainda?
Onde eu e você estaria agora? Se a palavra de Deus fala para mim, para você, que a misericórdia dele se renova cada manhã na minha vida, e é por isso que eu e você não somos consumidos. E qual a minha resposta a essa misericórdia? Será que eu condenar alguém sem misericórdia? Será que eu agi como um fariseu? Será que eu agi como os judeus da época fizeram com Jesus? Hipocrisia. Cobra dos outros o que não pratica. Isso aqui talvez é a forma mais comum, né? O que acontece muitas vezes. O irmão ele é um mentiroso. Será que você também não é? O irmão ele é um imoral, cheio de imoralidade sexual. Será que você não é? Ou eu não sou? Será que eu deixo de analisar a mim mesmo e vou olhar para a vida do outro irmão e o julgo assim com hipocrisia? Meu irmão não faz isso, não faz aquilo, que não sei o que. Malicioso. Tipo de julgamento proibido, malicioso. Aquele que busca defeitos com prazer. Misericórdia. Misericórdia. A pessoa que busca no outro defeito para sentir prazer nisso. O que é isso? Nossa, aquele irmão ele tem um defeito horrível. E aquilo, nossa Deus, parece que a pessoa tem prazer de falar, de julgar, e faz daquilo até um estilo de vida. Falar, julgar das pessoas. E até o julgamento definitivo. Eu decreto que esse é. Eu tenho certeza que ele é. Está assumindo um papel que pertence somente a Deus. Então aqui a gente vê o que Jesus não está proibindo e o que Jesus está proibindo. Jesus não proíbe, irmãos, como eu disse, nós avaliarmos os nossos líderes, avaliarmos as pessoas que estão aqui, que estão ministrando para nós, que devem ser avaliados sim. Nós não podemos receber de qualquer uma palavra ou uma ministração. Isso é fato. E deveria ser assim, se não é. Deus não está proibindo de nós julgarmos o pecado, porque Ele abomina o pecado e nós também temos que abominar. Deus não está tirando aqui o julgamento judicial, como eu disse. Deus não está aqui tirando a disciplina eclesiástica que tem que acontecer. Se o irmão errou, ele precisa se reconciliar com o seu irmão, com a pessoa com quem ele comunga na comunidade. Mas a questão aqui é que Jesus está proibindo esse tipo de julgamento. O julgamento hipócrita. O que não olha para si mesmo. O julgamento severo, que condena sem misericórdia. O malicioso, que condena por prazer. Por prazer. E até o precipitado, que julga sem conhecer os fatos completos. Amém? Vocês estão entendendo? Concordam? Amém? Depois, no verso 2 aí, aqui tem um destaque inviolável, uma lei espiritual inviolável. Quem julga severamente será severamente o quê? Julgado. Tanto por Deus quanto pelos homens. A pessoa crítica atrai crítica. É aquele famoso, o pessoal faz muito, né? Se apontando o dedo assim, ó, para alguém, né? Você tem um apontando para lá e três apontando para você.
perguntar: você já se viu julgando alguém por algo que você mesmo pratica? Pode ser sincero, irmãos. Aqui a gente está tratando de analisar nós mesmos, conversarmos. Você já julgou alguém, né, criticou alguém por algo que você mesmo já fez ou fazia? Ele respondeu sim, sim, eu também sim. Mais alguém? Sim, sim ou não? Seja sincero. Eu falar que não faz isso, Não é? porque é do ser humano, infelizmente é do ser humano. Olhar para o defeito do outro é mais fácil que olhar para a gente. É Olhar para verdade. ele, o outro É é mais fácil. verdade, é muito mais fácil. Ótimo, é verdade. No trânsito, se tem um trem que mexe com o homem, é o trânsito, né? Você tá doido. Aí, igual ele falou, uma hora você tá ali no trânsito, tá alguém na sua frente, tá numa murrinha danada. Eu fico doido, pelo amor de Deus, gente. Acelera esse carro. E aí, depois é você que tá na frente de alguém. E alguém também tá lá atrás de você lá. Pelo amor de Deus. Aí igual ele falou, se uma hora alguém que não dá certo na sua frente, você fica, pelo amor de Deus, rapaz, dá certo, não sei o quê, você buzina pro cara, aí depois é você também. Isso é só um exemplo, né? Fora outros. Né? Fora outros. O que vocês acham mais que a gente faz muitas vezes assim e que a gente critica os outros? Mais o que? Isso é um ótimo exemplo. Perder a paciência. Falta de paciência. Somente quando ela sai assim da hora. Aí ele quer acelerar, ele sai mais cedo, né? Verdade. Mas eu saio assim da hora e eu quero chegar lá, mas vou nem mais. Meu pai fala assim, que um homem precavido e vale para dois. Aí muitas vezes o pai, né, assim, você marca um compromisso com ele, 30, 40 minutos ele antes já está no jeito. E o Edson sabe disso. Se você não chegar lá e fica ligando para você, amor, cadê você, rapaz? Eu tô aqui te esperando, nós marcamos um negócio aqui, você tá. Não, tá tranquilo, rapaz, para com isso, não faz isso não, moço. Não é? Tô mentindo? Enche a paciência da gente. Mas um homem precavido, ele vai para dois. É igual você falou. Aí você chega no trânsito, aí tem um acidente. Você precisa chegar no local lá, se você estiver atrasado. Pneu fura. Né? Isso aí gera estresse. E o maior culpado é a gente mesmo. E a gente vai culpar os outros. Eu não tenho nada a ver. Não tem nada a ver lá, está lá na sua frente, o que aconteceu, não tem nada a ver com você. E aí, outra pergunta também: como a gente pode distinguir o discernimento saudável de espírito crítico e destrutivo? Como que a gente pode distinguir aquilo que é discernimento saudável? Aquilo que a gente observa, aquilo que a gente entende, né, que vê e tal, age com discernimento espiritual do espírito crítico destrutivo. O que vocês acham? Como que a gente pode distinguir de uma coisa e de outra? Permitindo conhecer primeiro de tudo o contexto daquilo que você está julgando. Que é a forma mais saudável e, de certa forma, até sábia a se fazer. Por exemplo, se eu estou discernindo que existe algo que o Douglas está fazendo de errado, primeiro medida é me aproximar do Douglas para poder tentar conversar com ele, tentar entender, compreender melhor o porquê disso, o porquê dessa atitude, o porquê dessa decisão, ouvi-lo, entendeu? Mesmo não concordando, tentar entender. Para quê? Para que eu possa ter propriedade, não só no meu discernimento, mas também no meu julgamento. Porque o discernimento, ele é o primeiro passo, você está discernindo, mas você não vai chegar numa conclusão exata se você não procurar compreender direito isso aí. E nesse contexto
extremamente envolvido na vida do templo religiosa, quase todo mundo esse movimento, os fariseus eles tomavam conta até da tua decisão. O que você faria, por exemplo, eles tomavam conta de tudo. Tudo que você fazia naquela época, que um judeu fazia, os judeus eles julgavam. Então, desde financeiramente, a sua casa, tudo eles julgavam e a maioria das coisas eles condenavam. Se não tivesse de acordo com a tradição deles, eles te condenavam ao ponto de você ficar sendo mal visto em toda a sociedade. Ou seja, o rigor dos fariseus fazia com que uma pessoa, um indivíduo ou uma família, ela era bem vista ou mal vista por toda a sociedade judaica naquela época. E assim, era talvez o trabalho deles, né? Porque é o que eles mais faziam. Os escribas, os fariseus, eles julgavam falsamente a si mesmos, as outras pessoas e até mesmo Jesus, quando Jesus veio. Esse julgamento falso era alimentado por sua falsa justiça. Havia dentro deles essa falsa justiça. E ela era alimentada julgando as pessoas de forma errada. E julgando até si mesmo de forma errada. Eles pensavam ser uma coisa, mas não era. Cara, tem até uma passagem que Jesus vai curar, e aí pergunta assim, quem foi que pegou? Foi ele ou os pais dele? E aí a gente vê claramente isso, um julgamento sem aproximação. Era mais interessante saber quem tinha pecado do que se envolver com a pessoa para acolhê-la e proveniente disso gerar problema para ela. E aí Jesus vai dar a resposta de quê? De relacionamento. Ninguém pecou, né? Foi feito aquilo para que Deus seja glorificado. E assim, Foca muito na lei, as pessoas dedicavam muito à lei, a forma da misericórdia, né? E depois Jesus vai cobrar isso nos próximos. Eles aplicavam muito a lei sem praticar a misericórdia. praticamente não havia misericórdia. E aí fica a reflexão para nós, né? Quantas vezes talvez eu e você não agimos como um fariseu ou um escriba? A perguntinha que o Júlio até respondeu ali, como distinguir discernimento saudável de espírito crítico destrutivo? Quantas vezes não agimos somente com o espírito, né? Ou agimos com o espírito crítico destrutivo, sem entender o contexto, sem se aproximar do irmão, né? Sem entender o que está acontecendo, o que houve, sem se apresentar como uma pessoa que pode ajudar, né? De forma espiritual, de forma prática, no relacionamento. Preferimos a distância julgar, se afastar, né? Eu sou um exímio crítico da forma de disciplina eclesiástica do passado, pelo que as pessoas falaram. Eu não vivi essa época. Talvez você, que tem um pouquinho mais velho do que eu, não muito, tá? Um pouquinho só. Talvez você já viveu, experimentou, ou conheceu, ouviu coisas assim. Muitas vezes a pessoa recebia uma disciplina, ou ela ficava escanteada. Participava lá da igreja e ficava lá no último banco, quando os seus pecados não eram revelados aqui na frente, como uma forma de julgamento, né? Eu não estou falando de pastor, não estou falando de presbítero, não. É o irmãozinho que estava vindo na igreja toda quinta-feira, domingo, aconteceu lá uma coisa e tal, e não há discipulado, não há relacionamento. Aí o que mais a gente ouve? Eu saí da igreja. Mas o que aconteceu? A pessoa me machucou, a liderança me machucou, aconteceu isso, aconteceu aquilo, isso me feriu. Muitas vezes agimos dessa forma, julgando, condenando, sem misericórdia, sem conhecer os fatos completos, e assumimos um papel que pertence somente a Deus ainda.
E aí, uma das formas como, a gente até viu aqui, como distinguir o discernimento saudável de um espírito crítico e destrutivo. É isso. O contexto, se aproximar, se relacionar. Mas alguém tem uma resposta para isso aqui diferente? Como que a gente pode distinguir esse discernimento saudável de espírito, do espírito crítico e destrutivo? Além dessa questão do se relacionar, de se aproximar, ou não? Não? Tudo bem. Aí nós vamos para o verso 3. Olha lá. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu hipócrita? Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus aqui, em mais uma vez, como ele já fazia muitas vezes, ele usa uma hipérbole. E uma hipérbole absurda, chega a ser até cômica, chega a ser até engraçado. É basicamente ele virando falando assim: como que pode um médico tratar, por exemplo, o seu olho, talvez você está com um cisquinho lá, você foi lá no médico lá, aí você chega lá no médico, o médico está de olhos vendados. Como que ele vai observar o seu olho? Como ele vai ver o que está lá no seu olho para ele retirar? E aqui Jesus ele usa uma figura ainda de uma trave ou de um argueiro, É como se fosse uma coluna de uma casa, gigante, grande. Falando de vendar os olhos, mas falando de algo grande. Como que pode uma pessoa que está com algo tão grande na sua frente, ao ponto de não enxergar nada, analisar o cisco, o que o carinha lá longe tem no olho dele? Como? Eu fico imaginando Jesus ministrando isso e alguns rindo. Que engraçado. Não. Porque chega a ser cômico. Como? Uma pessoa com uma viga de madeira no olho, tentando realizar tentando realizar uma microcirurgia para remover uma lasca minúscula do olho de outra. Aqui o argueiro significa lasca, cisco, partícula de palha, então é algo bem pequeno, que talvez para ser observado uma pessoa que tem dificuldade teria que usar um microscópio, usar uma lente, alguma coisa do tipo. E a trave aqui, uma viga de madeira usada na construção de casa, então é algo grande, gigantesco, Então, observa a desproporção, e ela é intencional. Jesus falou isso de forma intencional, porque o hipócrita, ele enxerga defeitos microscópicos nos outros, enquanto ignora falhas monumentais em si mesmo. O hipócrita, a gente está falando aqui do fariseu, da época, os escribas, aquele que julga sem entender, ele ignora as falhas monumentais em si mesmo e se acha ainda na condição de enxergar defeitos microscópicos nos outros. Por isso, dessa hipérbole de Jesus, hipérbole absurda, cômica. E devido a isso, ele revela 3 sintomas graves, e sintomas que muitas vezes estão em nós, estão na igreja, como a cegueira espiritual. Isso relata muito bem a cegueira espiritual. O orgulho, pessoas que agem dessa forma são orgulhosas, e a ausência ou falta de autoexame.
que é o que a gente está falando aqui desde o começo, de analisar assim mesmo. Como a Jussara disse, é muito mais fácil eu observar o outro, em vez de analisar a mim mesmo. É muito mais fácil eu condenar, enxergar, procurar defeitos pequenos na vida do outro, do que eu analisar a minha. Eu analiso o casamento do outro e o meu casamento. Eu analiso o relacionamento que os outros têm e os meus relacionamentos. Eu julgo aquele irmão que ele não ajuda na igreja, né, com o seu dinheiro, não ajuda com oferta e tudo mais. Mas e eu? Eu observo o fulano é assim, mas e eu? Será que antes de nós julgarmos alguém, nós analisamos a nós mesmos? Será? Por que enxergamos o alheio tão facilmente? É mais fácil ver os outros do que a nós mesmos. Não temos um espelho moral interno automático. É o que a gente está dizendo aqui. Se a gente viesse com isso, né, seria tão bom. De forma automática, antes da gente julgar as pessoas, dentro de nós ia surgir aquele sentimento assim: nossa, mas peraí, deixa eu analisar a minha vida, deixa eu ver a minha vida, deixa eu observar como eu tenho, né, estado. Mas não. Criticar os outros nos faz sentir superiores, porque alimenta o orgulho, o perigo do orgulho. Tem pessoas que adoram criticar outras pessoas porque alimentam o seu orgulho. Faz se sentir superior a outra pessoa. Aquele irmão ali, ele fez isso, fez aquilo, e lá dentro dele, nossa, eu sou melhor do que ele, eu faço mais do que ele. Projetamos nos outros nossos próprios defeitos. É aquele ditado que o ladrão acha que toda pessoa é ladrão. Eu já ouvi isso demais. Que todo homem é imoral. Que todo homem pratica imoralidade sexual. Que todo homem assiste pornografia. Que toda mulher é fofoqueira. Que toda mulher é mentirosa. Que toda mulher ela gosta de ficar que não, conversinha daqui, conversinha dali. Você está refletindo aquilo que está em você e nas outras pessoas. Projetamos nos outros os nossos próprios defeitos, achando que toda pessoa faz o que você faz. Mas não faz não, irmão. Talvez você está lidando com algo que só você lida, e você precisa analisar a si mesmo sem julgar o outro, assim como eu, como todos nós. Antes de eu casar, ainda namorando, noivo, eu escutava as pessoas, né, que já foram, por exemplo, divorciadas. Algumas delas nem cristãs são. Eu ficava falando assim: você é tão novo, para que você vai casar? Para quê? Casamento é tão difícil, casamento é isso, que nossa, que casamento eu sofri tanto. Que casamento, eu passei por tanta coisa. Eu falei: você passou, eu não vou passar não. Você está refletindo um problema seu no meu? Em mim? Eu não tenho nada a ver com isso não, Você escolheu errado, eu não vou escolher errado não. É normal as pessoas fazerem isso. Não faz isso, não estraga a sua vida não. Eu falo: pelo amor de Deus, eu estou estragando a vida. Olha o pensamento da pessoa. É só um exemplo. E é mais fácil fazer tudo isso porque é mais confortável do que mudar a si mesmo. É mais confortável focar nos outros para desviar a atenção da nossa própria necessidade de transformação. É muito mais fácil eu ficar observando as pessoas, julgando, criticando de forma destrutiva, do que eu analisar a mim mesmo, do que eu buscar uma transformação, do que eu buscar uma mudança. Vai gerar desconforto em mim, vai gerar quebra de orgulho, de ego, vai ter que gerar humildade,
sinceridade, perdão, amor. Esse negócio é difícil demais, pô. Deixa isso não, deixa eu com meus pecadinhos aqui, tranquilo, guardados. E eu não fico observando os outros mesmo. Quando necessário, até julgar. Porque é mais fácil. Apocalipse 3:18 fala com calor provado de fogo, vestes brancas e colírios para os olhos, né? Fala das três coisas que acabei de falar. Primeiro fala da misericórdia, né? Que é o gozo ao amor, é o amor, as vestes que é a justiça, e o colírio que é para lavar os olhos, né? Para que veja a verdade. É isso aí. Os piores seguem o que é bem. Exatamente. Exatamente. Oi, pode falar. Esse assunto sobre juramento é um assunto muito complicado. E nós, quando eu falo nós no geral, a gente tem que ter muito cuidado com a questão desse julgamento, porque esse sinal aqui, ó, olha para cá, todo mundo. Esse sinal aqui, ó. Que eu falei. Esse sinal, esse aqui é Jesus, esse aqui é o meu dedo para quem eu estou apontando, ou seja, o apontador. E quando eu estou acusando a pessoa, eu estou usando esse sinal aqui, eu estou fazendo esse sinal para dele, ó. Eu gosto muito de dinâmica, e esse aqui é uma mini dinâmica, que tem muito sentido na nossa vida espiritual. Então eu vou frisar de novo. Esse é Jesus, está lá em cima. Esse aqui é o meu dedo apontador, eu estou apontando para alguém. Só que quando eu estou apontando para alguém, eu estou esquecendo desses três aqui, a direção desses três aqui, ó. Os irmãos estão entendendo? A direção desses três aqui, ó, está em direção a mim. Indicando para mim, quer dizer, tem esse que é Jesus, tem um só, que é o indicador, e tem três apontando do meu lado. Isso significa, o que significa? Quando eu estou apontando o erro de uma pessoa, tem três dedos apontando do meu lado, como eu fazer você. Olhe aí direitinho para ver se você tem alguma condições de estar apontando ou acusando alguém, sendo que tem três dedos apontando para você. Jesus é um bem dele. Então é uma dinâmica muito dinâmica, e tem que analisar muito bem isso aí. Isso aí traz um sentido muito grande para a nossa vida espiritual e a nossa convivência do dia a dia. E vai mostrar para nós que nós não somos dignos, nenhum de nós somos dignos de julgar a ninguém. Esse julgamento aí cabe só a Deus. Então, o próprio versículo 13 que acabou de ver, nós falamos sobre isso aí. Amém. A gente, falando sobre essa questão de analisar a si mesmo, a gente tem que tomar cuidado com dois extremos. Só abrindo um parênteses aqui, que eu tenho um comentário aqui, que eu achei ele super relevante, eu vou estar lendo com vocês, para vocês entenderem. Então, preste atenção, em relação a essa questão de analisar a si mesmo e tudo mais, a gente tem que tomar cuidado com dois extremos, né? O primeiro é o engano de um exame superficial. Às vezes estamos tão seguros de nós mesmos que não examinamos o coração com honestidade e profundidade. Dar uma espiada, entre aspas, no espelho da palavra nunca é o suficiente para revelar a verdadeira situação do coração. A gente poderia até abrir, por exemplo, Tiago capítulo 1, verso 22 ao 25. Lá fala um pouquinho sobre isso. O segundo extremo, que também é muito importante, e aí tem que tomar muito cuidado também, é que às vezes há tanta concentração no autoexame que se perde o equilíbrio. Não se deve olhar apenas para si mesmo, preste atenção, não se deve olhar apenas para si mesmo,
pois vem o desânimo e a sensação de derrota. Deve-se olhar também com fé para Jesus Cristo e receber dele o perdão e a restauração. Porque Satanás é o acusador e ele gosta quando acusamos e condenamos a nós mesmos. Então isso é uma outra observação. Nós estamos falando aqui de analisar a si mesmo? Sim. Deve ser feito? Sim. Mas também tome cuidado para não chegar ao ponto de você perder esse equilíbrio e de passar disso. E aí você se sentir derrotado, desanimado. Eu sou tão pecador que agora já não tem mais solução para mim, que eu sou tão assim, eu não consigo mudar e tudo mais. E dentro do seu coração aquela acusação de você mesmo. E aí eu achei pertinente porque deve-se olhar para Jesus com fé e com a certeza de que Ele te perdoou e que irá te restaurar, analisando a si mesmo, tendo a certeza que você precisa mudar sim, que você está errando sim, mas também com a certeza de que Jesus irá te restaurar e que Ele te perdoou. É sempre a premissa é sempre a partir de Cristo. Senão, como é que eu vou dizer? Não nos leva ao arrependimento. Não nos leva ao A gente arrependimento. sabe que não é digno. Então não é ser digno ou não. Mas a partir de Cristo vai nos dar a luz para chegar ao arrependimento do nosso pecado. O autor aqui usa até essas duas palavrinhas aqui, autópsia perpétua. A pessoa ela fica perpetuamente analisando a si mesma. Em loop, né? E aquilo ali vai matando, desgastando, porque a premissa não é Jesus. E deve ser Jesus. Deve haver esse autoanálise, sim. Mas tendo a certeza de que Jesus te perdoou, vai te restaurar e você vai ter uma mudança de vida. Para a gente continuar aqui, a gente parou no... A gente parou no verso 3 ao 5, né? Isso. Só trazendo aqui a tradução do original da palavra hipócrita, né? Hipócrites designava originalmente atores de teatro grego que usavam máscaras para representar personagens, né? A hipocrisia é o pecado que Jesus mais severamente condena nos evangelhos. Olha para você ver. Ele foi compassivo com prostitutas. Compassivo não quer dizer que ele concordava com seus atos, tá? Vamos ter essa noção. Ele foi compassivo com prostitutas, publicanos e pecadores confessos, mas ele foi implacável com religiosos que usavam máscara da piedade. Você lê os evangelhos, você vê que Jesus, ele não cedia para hipócrita não, para religioso, para fariseu, escriba, não. Jesus era firme e condenava, porque eram pessoas que usavam uma máscara, uma falsa máscara de piedade, mas que no seu coração só cabia julgamento, como a gente está falando aqui. Jesus condena isso de forma implacável. Confrontou. Em alguns momentos ele nem se dava, a gente vai ver isso mais para frente, ali ele nem considerava responder. Ele nem respondia. Porque não valia a pena. Não valia a pena. Então é algo que a gente deve analisar mesmo, fazer um autoexame, se a gente não vive dessa forma em algumas questões. E é importante a gente entender, já no verso 5, que Jesus não proíbe ajudar o irmão a remover o argueiro. Proíbe tentar fazê-lo enquanto estamos cegos pela própria trave. É o que a gente disse. Cadê o verso 5? Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho. Tire primeiro a trave do teu olho. E então
tu verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ele está proibindo aqui de eu ajudar o irmão? Não. Ele só está falando assim: primeiro olha esse peso. Talvez tenha algo em você muito maior do que tem no irmão e você está querendo estar lá ajudando ele. Está lá querendo, criticar ele. A gente vê que a primeira etapa é o autoexame, o que exige honestidade, humildade, arrependimento. Então depois uma visão clara, o que exige compaixão, credibilidade e discernimento real. Depois do autoexame honesto, temos humildade, compaixão, clareza e credibilidade para falar com autoridade sobre moral genuína. Sobre moral genuína. Pode falar. Eu acho que a gente só querer julgar o próximo é fácil demais. Ele acha que é mais santo que o seu próximo. Então nós não podemos tomar o lugar de Deus, porque só Deus pode julgar a cada um. Então, se a palavra de Deus fala que nós temos que amar uns aos outros, por que eu vou ficar enganando a vida das pessoas só querer julgar a vida? Então, eu acho que cada qual tem que julgar a si próprio. Senhor, será que eu estou fazendo a vontade do Senhor? Então é isso que a palavra de Deus fala. Se você não ama o seu irmão, não vai amar o outro. Então nós temos que estar em comunhão com o outro, para que nós não venhamos deixar da brecha do inimigo. Porque até dentro da igreja, a palavra de Deus fala: se vacilar, aquele que está em pé registra para não cair, porque se cair, vai levar a terra. Então nós temos que sempre estar sempre andando no espírito e sempre vigiando e orando para não entrar em tentação. Amém? Igual eu disse mais uma vez, Jesus ele não está proibindo de nós ajudarmos o nosso irmão com o seu pecado, a tirar o argueiro do outro. Mas o que ele proíbe é aquele que tem uma trave enorme na sua frente, ao ponto de não enxergar e não ter discernimento nenhum espiritual, de julgar o outro. Como eu disse lá no começo, também não proíbe o julgamento do pecado, e sim o julgamento do hipócrita. Ele proíbe o julgamento daquele que é hipócrita, daquele que não analisa a si mesmo. Ele proíbe o julgamento daquele que critica para se satisfazer, orgulho. Ele proíbe aquele que critica com uma crítica destrutiva. Ele vê prazer em destruir outra pessoa. É isso que nós estamos falando aqui. Sabe? Porque o que eu acabei de ler aqui, olha, depois do autoexame honesto, temos humildade, compaixão, clareza e credibilidade para falar com autoridade moral e genuína. Para falar com moral, falar da moral genuína é necessário humildade, compaixão, clareza e credibilidade para tal. Por isso que toda vez que a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho aqui, a gente fala que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com um certo tipo de pessoas ou líderes que nós escutamos. Fora daqui. Que não, fora da nossa igreja não. Seja na internet, seja em algum evento específico. Por quê? Como uma pessoa, por exemplo, pode ter credibilidade moral de falar se não é uma pessoa honesta, se é uma pessoa corrupta, se é uma pessoa mentirosa? Como uma pessoa tem moral para falar, por exemplo, sobre um casamento, se ela bate na esposa dela, bate na esposa dele, ou vice-versa? Como uma pessoa tem moral para falar sobre qualquer outra coisa, se ela não mesmo pratica? Por isso que a gente fala aqui quando a gente está conversando, para a gente tomar muito cuidado e analisar também até aqueles que a gente escuta,
que nós vemos, nós assistimos. Porque é muito fácil julgar sem fazer esse autoexame. E antes de confrontar alguém, vale a perguntinha. Por exemplo, eu pratico o que eu vou cobrar? Minha motivação é o amor ou o orgulho? Já orei por essa pessoa? Já examinei meu coração diante de Deus? Estou disposto a ser confrontado também? Porque tem gente que é assim. Para confrontar é um leão, mas quando é confrontado, também vira um leão. Não aceita. Devia virar um outro animal mais tranquilo, né? Mas também vira um leão. Não concordo. Não é isso. Não é assim que funciona. Eu vou sair da igreja. Ninguém me entende. Uma falsa humildade. Mas na hora lá de falar, de criticar ou julgar o irmão, mas equilíbrio. Você fala equilíbrio do quê? Exatamente, às vezes a pessoa não veio para você lugar, como desculpa pecar. Não, mas é o que a gente falou no começo. Principalmente pessoas que não são cristãs. As pessoas falam lá, não pode me julgar, porque a palavra de Deus fala que aquele que julga também vai ser julgado. Mas está a gente deixando claro que desde o começo, que a questão não é julgar o pecado, é a pessoa que julga de forma errada. É aquela pessoa que é hipócrita, aquela pessoa que critica para destruir a outra pessoa, é a pessoa que não analisa a si mesmo, é a pessoa que ela tem o prazer em julgar a outra pessoa, e quando ela vai ser julgada, na mesma medida, ela não aceita. É isso. O equilíbrio seria esse. Antes de eu julgar alguém, eu pratico o que eu vou cobrar? Minha motivação é amor ou orgulho? Já orei por essa pessoa? Já examinei meu coração diante de Deus? Estou disposto a ser confrontado também, se necessário? Será? Que traves comuns os cristãos costumam ignorar em si mesmos, enquanto criticam argueiros nos outros? Quais são as traves mais comuns que os cristãos eles costumam ignorar? O que vocês acham? As traves mais comuns que os cristãos costumam ignorar em si mesmos enquanto criticam argueiro nos outros. Olha, eu até coloquei alguns exemplos aqui, ó. Criticar a fofoca alheia com, entre aspas, pedidos de oração que são fofocas disfarçadas. Não é? Não. Com orações disfarçadas. Eu vou orar para aquele irmão lá, aquele imoral, trai a esposa dele, aquela irmã, aquela mentirosa. Condenar a imoralidade dos outros enquanto alimenta pensamentos impuros. Julgar a falta de generosidade de alguém sendo avarento na própria vida. Aquele irmão lá, não vejo ajudando em nada. Talvez o irmão está passando dificuldade, você sabe. O irmão não pode ajudar, mas você está julgando. E você mesmo, aqui ó, tem condição e é avarento. Guarda tudo para si. Quando eu falo você, não, está em nós. Eu estou julgando você aqui também não. Sinta assim. Nós. Galera, e no texto fica bem claro aí no final que Jesus
buscando, lutando para obedecer Jesus, para se tornar uma testemunha de Cristo, praticante do Evangelho, claramente você vai tirar para do teu olho e você vai poder, olha lá, ele fala, tirar o arqueiro do outro irmão. Essa última frase de Jesus ele está deixando claramente que o irmão, ele sim pode julgar a situação do outro irmão e ele pode sim ajudar, apoiar o irmão a sair dessa situação, que é totalmente diferente do que os fariseus, do que a religião impõe. Não é, Jesus nunca está falando julgueis para condenar. Essa palavra de condenar vem da gente, não vem de Cristo. A questão de condenar vinha dos fariseus, e quando a gente lê esse texto, a nossa mente vai para a condenação por causa da maldade que é em nós. Porque em nenhum momento Jesus está falando em condenar. Jesus está falando não julgar, para que não seja julgado com o rigor do erro que você está cometendo. Mas ele está falando assim, não julga nada, não julga ninguém, porque senão as próximas cartas seriam infundadas em Cristo. Porque o apóstolo Paulo, publicamente, ele discerniu a menina que estava lá falando de adivinhação, discerniu, julgou e expulsou publicamente o espírito dela. O Simão, o mago, outra pessoa também, que inclusive foi exortado na frente de todo mundo, ele foi julgado. O próprio, quando a gente fala da questão do irmão que levou a oferta em Atos, o apóstolo Pedro não condenou, ele só julgou. Ele discerniu espiritualmente e fez uma pergunta. Esse é o valor da oferta? Ali coube ao Senhor em sua soberania e justiça fazer com que o irmão caísse morto fulminante. Mas em nenhum momento a gente vê na palavra Pedro condenando ele. Pedro fez uma pergunta. Pedro discerniu o espírito que tinha algo errado e ele faz uma pergunta. Ele estava julgando a situação. É esse valor da oferta? E ele responde mentira e o próprio Deus ali o leva. Mas a gente não vê na Bíblia Pedro fala assim, ó, você vai morrer agora porque você roubou. E nem Pedro também, Pedro já tinha discernido que ele estava mentindo e Pedro não afirma mentira, ele faz uma pergunta. Eu acho que esse texto pode até se enquadrar na pergunta do Sandro, nessa questão do equilíbrio, que a gente vê o apóstolo Pedro sendo equilibrado ali. Ele discerniu que esse cara tem alguma coisa errada, ele pode estar mentindo, mas ele sendo apóstolo, com a autoridade máxima ali, o número 1 naquele momento, ele não se levanta e fala assim, ó, tem alguma coisa errada, você está mentindo, hein? Não, irmão, esse valor aí que se dá da casa que você vendeu, ao irmão mente e morre. E ele faz a mesma pergunta para a mulher, porque ele não estava tendo uma ação condenatória, ele estava julgando de forma sábia algo que ele discerniu. E aí a gente vai ver o apóstolo Paulo, fala na carta do irmão, estava proibindo os outros de receber de seu hospitaleiro. Ele estava julgando o irmão, ele falou, ele está se achando que ele é dono da igreja. E aí ele fala como tratar esse irmão. Olha, a gente vai ter que tratar assim com ele, porque ele está errado. E para finalizar, até o próprio Jesus aqui depois está chamando quem. Isso que eu ia falar. O próprio Jesus aqui está fazendo julgamento. Ele está chamando, ó, quem não segue a Deus, quem não obedece ao Senhor, é considerado por mim como cães e porcos. E cães e porcos aqui são as pessoas que não estão nem aí para o Evangelho. Entendeu? Então não é não julgar, é ter, que o Caleb até falou ali, discernimento, sabedoria, se autoanalisar. Se eu ainda não resolvi um problema numa área e eu estou vendo que o Douglas tem dificuldade, eu não vou chegar com a autoridade ao Douglas. Não, irmão, preciso de ajuda, nós precisamos. Qual autoridade a pessoa tem, né? Se ela está tratando um problema ou se ela tem um problema, muitas vezes que é até maior do que o outro tem. E aí ele vai chegar e vai tentar tratar com autoridade ainda algo que ele precisa ser tratado. Não tem como. É por isso que a gente fala aqui do autoexame, da credibilidade, do discernimento real, que é o que você está falando, analisar a situação no contexto. Né? Você usou muito bem o exemplo do apóstolo Pedro, que ele fala sobre a questão lá do irmão da oferta, antes mesmo de ele entendeu que o irmão tinha feito algo, e aí ele perguntou primeiro, né? Então são observações que a gente faz de exemplos que foram com humildade, com discernimento, com compaixão.
né? Que também é muito importante, honestidade e credibilidade também. Pode falar. Jesus está passando uma mensagem para nós também, que o Evangelho também não é autopromoção, né? Oi? Não é autopromoção. Jesus está passando essa mensagem. O Evangelho não é autopromoção. Não, de forma Não nenhuma. é ser evangélico uma profissão, né? A gente não pode bater as coisas com autopromoção. Com certeza. E só para a gente encerrar, que o Júlio até falou sobre o verso 6, olha lá, ao mesmo momento que Jesus agora fala sobre não julgais, né, para não seres julgados, olha o que ele mesmo disse. Agora a gente entra. Não deis aos cães o que é santo, nem lançais ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Né? E só para a gente encerrar, Jesus ele acabou, né, de proibir ali o julgamento e agora ele ordena identificar cães e porcos. Jesus proíbe o julgamento hipócrita, não todo o julgamento. O verso 6 prova que o discernimento é não apenas permitido, mas o que a gente está falando, é necessário. O discernimento ele não é apenas permitido, mas ele é necessário. O discernimento ele é necessário na minha vida, na sua vida, na vida de toda a comunidade, na vida de toda a igreja. Senão a gente se torna hipócrita. Vamos julgar as pessoas de acordo com o que a gente acredita ser certo e errado. Vamos julgar as pessoas com nossos critérios. Né? Porque como pode alguém julgar com uma trave gigantesca na sua frente? É o que a gente está lendo aqui desde o começo. No contexto da época do judaico, cães não eram animais de estimação, mas carniceiros selvagens, símbolo de impureza. Porcos, o animal imundo por excelência na lei mosaica. E o que é santo, possivelmente, a carne dos sacrifícios que a lei proibia dar aos cães. Êxodo 22, 31. E pérolas, as verdades preciosas do Evangelho de Reino. Né? Alguns concordam que pessoas que repetidamente rejeitam o Evangelho, não por ignorância, mas por dureza deliberada de coração, que zombam das coisas sagradas e que se voltam contra os mensageiros, usando o que receberam para atacar o que lhes ofereceram. A quem Jesus está se referindo seria a essas pessoas. Não se trata de pecadores sinceros, pessoas que questionam com honestidade ou novos convertidos ainda aprendendo. Tá? Então ali, Jesus está destacando essas pessoas. Então ele está fazendo um discernimento real. É o que a gente falou. Da mesma forma, no mesmo momento que ele fala para não julgar, para não se julgar, Jesus está fazendo um discernimento, falando, há pessoas que a gente não deve jogar as pedras. Há pessoas que tratam o Evangelho, aquilo que é precioso, como algo impuro, né? Como coisas que zombam, que se voltam contra os seus mensageiros. A gente tem até algumas passagens para entender isso, um princípio prático disso, que Mateus 10, 14, sacudiu o pó dos vossos pés, ao deixar cidades que rejeitam a mensagem. Atos 13, 46, Paulo e Barnabé se voltam para os gentios após a rejeição judaica. Atos 18, 6, Paulo sacode as vestes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Este texto não é uma licença para desistir facilmente das pessoas, mas é necessário sabedoria e sensibilidade ao Espírito Santo para discernir quando alguém está genuinamente endurecido. Versus quando apenas precisa de mais tempo e paciência. Então aqui Jesus, no verso 6, ele faz uma distinção de pessoas. No caso, com discernimento real de pessoas que ignoram as pérolas do Evangelho. E ele a trata como cães e porcos. Cães e porcos. No mesmo momento que ele fala para não julgar, ele também faz essa distinção, esse discernimento real sobre essas pessoas. Então, para a gente finalizar, é sobre isso. Não é deixar de julgar, não é deixar de julgar o pecado, não é deixar de julgar a
as ações que muitas vezes as pessoas fazem, a gente fechar os nossos olhos e agir como cegos, né? Não estou vendo nada, que não sei o quê. Mas fazer esse autoexame primeiro, com honestidade, humildade e arrependimento. Então depois ter uma visão clara para agir com compaixão, credibilidade e discernimento real. E aí sim, autoridade para julgar e ajudar o irmão a tirar a lasquinha lá do olho. Primeiro tirar a trave, depois ajudar. E eu acho que ficou muito claro isso, não ficou? Não ficou? Acho que deu para a gente entender mais ou menos como que nós devemos lidar com esse texto, né? Tantas pessoas usam de forma errada para justificar seus próprios erros, os seus pecados. Tá? Então eu queria finalizar, queria convidar você a ficar de pé, deixa eu fazer uma oração. Para encerrar, como o presidente falou no começo, o pastor pediu para falar, né, que logo mais à noite ele estava conosco, né, que ele estava lá na igreja agora, né, de manhã, ministrando na terceira igreja, né? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, aqui nessa manhã, eu quero te agradecer por mais um momento, Pai, de aprendizado, por mais um momento, Pai, em que nós entendemos um pouquinho mais da Tua palavra. Aprendemos aqui, ó Pai, que antes de julgarmos alguém, antes de condenarmos alguém, precisamos nos analisar, fazermos um autoexame, ó Pai, tirando, ó Pai, aquilo que tem nos vedado, Pai, tirando o nosso discernimento espiritual. Senhor, Pai, precisamos analisar para que a gente possa depois, com compaixão, com clareza, com discernimento e com autoridade, ó Pai, ajudar, ó Pai, o irmão. E que assim seja na minha vida, que assim seja nas nossas vidas e na vida de toda essa comunidade, ó Pai. Que possamos, ó Pai, ajudar os outros, ó Pai, como nós queremos também ser ajudados. Que nós possamos, ó Pai, agir com muito amor e compaixão e misericórdia, não com críticas destrutivas, não para alimentar o nosso orgulho, o nosso ego, não para nos sentirmos, ó Pai, superiores aos outros, não, ó Pai. Nós precisamos nos olhar, ó Pai, como o Senhor olha para nós. Pai, que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, mediante o Senhor, o Teu Espírito Santo, agir e viver desta forma, Pai. Nós pedimos e Te agradecemos. E, ó Pai, nos leve, Pai, em paz para as nossas casas, nos dê um restante de dia debaixo das Tuas bênçãos, da Tua proteção. E logo mais à noite, ó Pai, com os nossos corações cheios, ó Pai, do Senhor, cheios de alegria, nós iremos, ó Pai, cultuar e celebrar o Senhor, meu Pai. E que o Senhor esteja presente e de uma forma muito especial nos encha, ó Pai, com todo o Teu poder. Nós oramos e pedimos ao Senhor. Amém e amém. Glória a Deus.